E aí, pessoal, tudo bem? O assunto aqui é gestor de carteiras administradas, né? Então, o que acontece? Eu fui convidado para uma rádio para dar uma entrevista sobre o assunto. Isso vai acontecer nas próximas 2 semanas. E também fui convidado para escrever um artigo sobre o assunto. Então, eu vou trazer aqui, de primeira mão para vocês, na realidade, um resumo de como eu vejo a carteira administrada e como ela pode ser muito importante, né, na gestão dos seus investimentos, em detrimento, obviamente, de outras modalidades de investimento que você tem hoje no mercado. Primeiro, o gestor de carteira administrada ele é regulado pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e ele é supervisionado por essa autarquia. Tá? Então, assim, ele responde criminalmente pelos seus atos. Não é qualquer tipo de investimento que você compra, deposita o dinheiro na conta de alguém, ou investimentos que tendem a não ser tão sérios, tá? E ele não sai por aí dando indicação de investimento para as pessoas fazerem ou vender essas ideias de investimento, onde algumas pessoas podem perder dinheiro. Na realidade, ele tem uma autoridade discricionária, onde ele investe junto contigo. Ele pode investir o seu dinheiro, tá? Mesmo sem você participar do processo decisório, mas obviamente que ele tem um mandato, ele só pode investir de acordo com aquele mandato que é definido entre o gestor e você, investidor. Então, assim, é uma relação muito interessante e saudável, tá, de investimento. Ele também é regulado pela Anbima, que é um órgão autorregulador do mercado. O que é isso? As instituições financeiras se reúnem, elas começam a apontar algumas outras instituições que não trabalham da maneira mais ética ou correta possível, e esse órgão autorregulador, ele começa a regular também e fiscalizar digamos assim, esses players, né, de investimento que existem no mercado, inclusive o gestor de carteira administrada. Então, quem adere à Anbima tem que obedecer todas as regras da Anbima. E olha, são diversas. Se você der uma olhada lá no site da Brava Capital, você vai perceber através de alguns dos manuais que nós possuímos. Inclusive, a gente tem uma série de manuais que não são divulgados por questão de obrigação, mas que podem ser pedidos, solicitados aí pelos nossos investidores sob demanda, mas só no nosso site você já consegue ver quais são os códigos que a gente adere e qual é a conduta da Brava Capital com relação aos investimentos, né? Esse gestor de carteiras ele supervisiona ativamente as contas. E por quê? Porque os mercados estão em constante mudança e algo que às vezes a pessoa comum, que não está ali o dia todo acompanhando o mercado, pode perder uma informação ou outra e acabar tomando uma decisão errada. O gestor está ali na realidade para ajudar o investidor a tomar a decisão mais assertiva possível, né? O processo de carteira administrada depende de 3 players. Você tem o investidor, obviamente, você tem um custodiante, que é onde o investidor abre a conta. Esse custodiante também é regulado, e não é regulado só pela CVM e pela Anbima, ele também é regulado pelo Banco Central, né? E tem lá também os órgãos autorreguladores do mercado bancário, né? Tem, por exemplo, lá a Febraban. Ele tem um gestor, que é quem realmente vai fazer os investimentos. Então você abre uma conta segura, né, num ente que é registrado, que é regulado de todas as formas, e você tem um gestor, que auxilia você com os investimentos, que também é regulado e supervisionado. E geralmente são profissionais capacitados aí com anos de experiência, tá? Certificados também por diversas instituições, às vezes nacionais e internacionais. Quer saber mais quais são essas certificações? Manda uma mensagem para a gente aí que a gente responde. Prós da carteira administrada. A supervisão profissional de contas administradas atende às necessidades de um investidor, você especificamente, é customizado isso. Os fundos de investimentos oferecem gerenciamento avançado de portfólio de acordo com os objetivos do fundo, não com os do investidor, que podem não ser os mesmos do investidor. As contas administradas podem ser gerenciadas para reduzir a carga tributária dos investidores especificamente. Então você pode planejar os seus investimentos para ter um impacto tributário um pouco menor, quando você faz uso da carteira administrada. Os investidores em alguns fundos de investimentos não têm escolha quando se trata de pagamento de ganho de capital e quando esses tributos são recolhidos. Já na carteira administrada você consegue fazer um planejamento tributário mais customizado. As transações envolvendo os ativos em contas administradas são divulgadas de forma transparente para o investidor. Os investidores de fundos de investimento não possuem os ativos do fundo. Em vez disso, compartilham o valor dos ativos como em um condomínio e não podem escolher sozinho o que acontece dentro daquele fundo. Já na carteira administrada, sim, obviamente, através de seu gestor de investimento. Os contras para a carteira administrada. O investimento mínimo geralmente é alto, tem a exigência de montante mínimo para começar a investir em contas administradas, que pode ser geralmente a partir de 6 dígitos.
Investir ou retirar os ativos das contas administradas pode levar vários dias. Ações e fundos de investimento podem ser facilmente convertidos em dinheiro em poucos dias, de 1 até 5, 6 dias, e podem ser vendidos e comprados diariamente, né? Então, assim, tem um pouco mais de liquidez. O gestor de carteira administrada, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um planejamento da tua vida financeira e ele vai investir. Alguns investimentos serão de longo prazo para você poder capturar um retorno um pouco maior. E outros de curto prazo para que você realmente, ou quer dizer, que isso venha atender às suas necessidades de liquidez. Quer pagar lá suas contas, comprar os ativos que você quer comprar, como uma casa, um móvel, um carro, alguma coisa nesse sentido. Ele vai te ajudar, se ele tiver a estrutura de planejamento financeiro, a realmente organizar essa sua vida financeira para você ter a liquidez que você precisa a hora que você precisa e também ter aquela liquidez de emergência. Mas ele não vai colocar excesso no processo de liquidez, por quê? Porque isso impede o investidor de capturar yields, né, ou retornos maiores no longo prazo. Ao investir com vistas a atingir seus objetivos financeiros, considere seriamente um gestor de carteiras administradas. Quer saber mais? Se prepara aí que vai sair a nossa entrevista e a gente vai colocar no nosso canal do Spotify, da Brava Capital, o Capital Inteligente, ou espera para sair o nosso artigo sobre o assunto que vai sair em uma das principais revistas do país. Tá? Muito obrigado mais uma vez e façam apenas investimentos inteligentes. Um abraço.